Pessoal, a gente começa agora então o gerenciamento de disco. Disco a princípio era disco mesmo, né? Um disco metálico, uma camada de material magnético que poderia ser magnetizado para uma polaridade e para outra, armazenando informações binárias. Né? Mas hoje em dia as coisas, esses conceitos estão bem mais amplos. Né? A gente tem memória de estado sólido, né? Que são utilizadas também para fazer discos. Tem computador que não tem disco tradicionalmente falando disco, mas só memória de estado sólido. A gente tem para servidores e para sistemas maiores arrays de discos, né, data storage, que mistura essas coisas, e tem, na verdade, conjuntos de discos que são utilizados. E se a gente lembrar do gerenciamento de memória, a gente tem também memória que é salva em disco, né? Então pode até gerar um pouco de confusão, né? O que é memória, o que é disco, o que diferencia essas coisas? Se eu tenho swap em disco da memória, ou seja, tem coisa da memória em disco, e tenho discos que na verdade são memória, né? Que são chips de memória, o que diferencia uma coisa da outra, né? A diferença principal e conceitual é que no disco a gente armazena arquivos, né? Esses arquivos eles são independentes dos processos. Sempre que a gente está falando de memória, a memória é alocada para um processo ou para um conjunto de processos, para um programa que está sendo executado. Arquivos são basicamente para persistência. Né? Então, arquivos são coisas que existem, continuam existindo, mesmo depois que o processo que criou aquele arquivo deixou de ser executado. Então, é uma coisa independente do processo. Né? A gravação e a leitura é mais ou menos similar à memória. O processador ele só consegue ler e gravar na memória, ele não consegue alterar coisas na memória. Em disco é mais ou menos a mesma coisa, só que em outro nível. Né? Ao invés do processador, é o processo que só consegue ler e gravar do disco. Então o processo ele não consegue alterar nada que está no disco diretamente, ele tem que ler ou alterar e depois gravar pro disco quando tiver alterado, né? Essas são as primitivas que o sistema operacional oferece, né? Para criar um arquivo, para gravar essas informações, gravar um determinado conjunto de informações no disco, ler tantos bytes de um disco, apagar um arquivo. Então essas coisas são oferecidas pelo sistema operacional e nota que o sistema operacional cria essa figura do arquivo, que é uma coisa abstrata. No físico mesmo, no real, o que a gente tem no disco são clusters ou agrupamentos. Né? Então, esses clusters é que são lidos ou gravados. Então, o que acontece de fato é que o sistema operacional tem que dizer para o gerenciador de disco, grave tais informações no cluster número tal. Tá? Mas para o programa que está mandando gravar, ele aceita ordens do tipo grave tal coisa no arquivo tal. Então observe que o sistema operacional ele faz uma mudança, uma simplificação no sistema físico, criando essa figura do arquivo. O processo em si, ele não sabe em que cluster vai ser gravada aquela informação. Ele só sabe que vai estar gravado com aquele nome, né? Que vai estar gravado naquele arquivo. É o sistema operacional que decide em qual cluster vai ficar aquela informação específica. Então, o sistema operacional ele tem que criar estruturas de controle para saber em que cluster está qual arquivo. E na maioria das vezes um arquivo ocupa mais do que um cluster. Então ele tem que controlar que começa no cluster tal, continua no cluster tal até acabar. Então toda essa complexidade é escondida dos processos pelo sistema operacional. E o gerenciamento de disco é uma parte importante do sistema operacional, apesar de ser uma coisa meio destacada do kernel. A gente tem sistemas operacionais conseguem trabalhar com diversos sistemas de arquivo diferentes e normalmente o usuário pode escolher que tipo de sistema de arquivo ele quer, que tipo de controle, né? Quais estruturas de controle, como que vai ser feito esse controle, é isso que a gente está falando de sistema quando fala de sistema de arquivos. Ele pode escolher trabalhar com diversos com sistemas de arquivos diferentes no mesmo sistema operacional. Tá? Bom,
A gerência de disco, então, tem uma parte que é padronizada e é igual para todos os computadores, né? Na verdade, aqui a gente está pegando como exemplo a arquitetura do PC, a arquitetura dos computadores pessoais que a gente usa hoje, em sistemas de grande porte, em computadores com arquitetura diferente pode ser diferente, mas um disco de um computador, ele normalmente começa com uma área que é chamada de MBR, Master Boot Record, é o registro de inicialização, né? O registro de inicialização mestra, né? Master Boot Record, tá? Então, o que a BIOS do computador faz é procurar no primeiro cluster, no primeira trilha, primeiro setor, se for um disco, né? Na primeira unidade de armazenamento, a unidade de armazenamento 0, o MBR. Tá? E essa daqui é a estrutura do MBR, do Master Boot Record. Isso aqui é padrão para todos os sistemas de arquivo, para todos os sistemas operacionais. É igual para macOS, para Linux, para Windows. É uma coisa definida na arquitetura do PC. Tá? E se você olhar aqui, o primeiro bloquinho aqui, começando do endereço 0, né, no cluster 0 do disco, é o código de inicialização do sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele grava um pequeno programa, que é o código de inicialização, que vai carregar e inicializar todo o sistema operacional. Depois vem algumas informações extras, né, uma assinatura para evitar corrupção, né, de vírus entrar no MBR. Isso aqui já foi bastante comum, a gente tinha vírus de MBR, né? Vírus que não estava no sistema operacional, mas estava no MBR, que é uma coisa acima do sistema de arquivos, acima do sistema operacional praticamente, né? Então tem algumas informações a mais aqui. Depois vem uma tabela de partição. Tá? Essa tabelinha aqui também é padronizada pelo PC, não é independente de sistema operacional. Tá? E aqui nessa tabela você consegue dividir o disco em partições e colocar, até mesmo se você quiser, sistemas operacionais diferentes em cada partição dessa. Tá? É óbvio que você nunca vai conseguir ter dois, você vai ter que escolher qual sistema operacional vai inicializar a máquina, né? Então aqui eu vou ter uma das partições que vai ser marcada como partição de inicialização. Então o inicializador do sistema operacional aqui pode mexer nessa tabela aqui para dizer qual é a partição que vai ter o sistema operacional propriamente dito, e pode inclusive colocar um menuzinho aqui para você escolher qual partição vai inicializar o sistema. O Linux faz isso, né? Quando você instala o Windows não faz esse menu, quer dizer, ele até faz, mas se você tiver versões diferentes do próprio Windows. O Linux deixa inclusive você colocar opções no menu aqui para inicializar o computador ou com o Windows ou com o Linux. Então, nesse código pequenininho aqui, não tem muito espaço, isso aqui não está proporcional, né? Esse MBR é bem pequenininho, então não dá para fazer uma coisa muito elaborada, mas dá para fazer um menuzinho. Você quer inicializar o seu sistema com o Windows, que está na partição 1, ou quer com o Linux, que está na partição 2, ou quer que a outra versão do Linux está na partição 3, por exemplo. Então, dá para fazer um menuzinho aqui, nesse código que está aqui, nesse código de arranque aqui, tá? E aí mudar na tabela de partição qual é a partição que vai inicializar o sistema, e aí você tem as máquinas que são chamadas multi-boot, né? Com vários sistemas operacionais que são bastante comuns, né? Você pode, na hora de inicializar, escolher se quer Windows ou Linux, por exemplo, né? Uma partição, por sua vez, é controlada pelo sistema operacional. E agora, dentro da partição aqui, quem controla é o sistema operacional, não é mais a arquitetura do PC. Então, o Windows pode ter uma estrutura diferente, o Linux pode ter uma estrutura diferente, né? Mas, normalmente, você vai ter... Essa aqui, na verdade, essas figuras são tiradas do livro do Tannenbaum, mais uma vez, tá? Tem que dar o crédito, né? Aliás, dá o crédito com prazer, porque é um livro muito interessante, é um livro muito bom. Se vocês tiverem condição de estudar usando essa bibliografia, é aconselhável, tá? Então, assim,
Aqui vai ter um bloco de inicialização. Então aqui eu vou ter um outro códigozinho aqui, um outro programa que é mais ou menos que é a continuação desse daqui. Só que aí com menos limite de espaço, que vai inicializar o sistema, carregar o kernel, criar as estruturas de controle. Aqui sim, criar tudo que o sistema o sistema operacional precisa para trabalhar, e aí a gente vai ter as coisas necessárias para aquele sistema operacional nessa partição do disco aqui, basicamente independente das outras partições, tá? Bom, então cada sistema operacional aqui dentro dessa partição aqui vai escolher um sistema de arquivos, vai escolher uma forma de gerenciar o disco, uma forma de dizer quais partes do disco, quais clusters, né, quais agrupamentos do disco estão livres, quais estão ocupados, qual arquivo está ocupando qual cluster, qual a sequência de clusters que compõe os dados de um arquivo. Então todas essas coisas são colocadas em estruturas de controle que são definidas numa coisa que a gente chama de sistemas de arquivos. Tem uma pancada de sistemas de arquivos diferentes, tá? São talvez algumas centenas de sistemas de arquivos diferentes. Cada sistema operacional ele tipicamente usa um sistema de arquivos ou um grupo de sistemas de arquivos que você pode escolher quando você instala o sistema operacional. Na verdade, quando você inicializa o disco, né? Então você pode até ter um sistema operacional já instalado, você instalar um disco novo, você vai ter que dizer qual sistema de arquivos você vai utilizar para gerenciar aquele disco, né? Então, no Linux, tipicamente se usa ou um XT, pode ser a versão 2, 3 ou 4. Hoje em dia praticamente todo mundo usa a 4, a 2 e a 3 são versões mais antigas, que tem algumas características que foram melhoradas no 4, XFS, JFS. No macOS a gente tem o sistema de arquivos da Apple, esse HFS, UFS. O Windows usa FAT16 ou FAT32, são mais antigos. NTFS, que é mais recente, exFAT e pontinhos, né? A gente tem vários outros sistemas de arquivos que você pode escolher, e na verdade esses sistemas de arquivo aqui são típicos do Linux, mas nada me impede de usar FAT16 no Linux, tá? Então eu tenho drivers de FAT16 de NTFS para Linux. O Windows até algum tempo atrás não tinha XT para você usar no Windows. Lembra que o Windows ele vê os outros sistemas operacionais como concorrentes, então ele não tem interesse nenhum em compatibilidade. Ele acha que, imagino que, acredito que vai favorecer o concorrente, né? O Linux nunca teve esse problema por ser um software de código aberto e gratuito, então ele sempre teve FAT16, FAT32. Então, se você quisesse usar o Linux com FAT32 ou com NTFS, você vai conseguir, você consegue sem grandes problemas. O Windows, me parece, eu vi uma notícia há algum tempo atrás que ele está suportando XT, né? Mas não tinha até uns anos atrás. Você até tinha os drivers, mas era de terceiros, né? Não era feito pela Microsoft. Se você quisesse montar uma extensão ST4 dentro de um sistema Windows, tá? Mas na verdade nem estou muito preocupado com essas particularidades. O conceito principal que eu queria que vocês entendessem é que o sistema de arquivos é meio que independente do sistema operacional. Você pode escolher o sistema de arquivos quando você inicializa o disco, né? Quando você cria a tabela de partição e você inicializa o disco, você formata o disco para um determinado sistema de arquivos, e um sistema operacional pode aceitar vários. Isso não está amarrado ao núcleo do sistema operacional. Você pode ter sistemas de arquivos diferentes, até convivendo simultaneamente no mesmo sistema operacional. É comum a gente ver isso, né? Você tem um disco, por exemplo, no Windows, você normalmente usa NTFS e você espeta um pendrive que normalmente é FAT, né? FAT32 ou FAT16. Então, e eles convivem, você consegue ler e gravar de um para o outro sem grandes problemas, né? O sistema operacional consegue gerenciar essas coisas, né? Alguns dados sobre os sistemas de arquivos que eu colhi lá na Wikipédia, essa tabela lá da Wikipédia, que é mais curiosidade, né? Existem alguns limites práticos dos sistemas de arquivos sobre tamanho de nome de arquivo, tamanho do maior arquivo que pode ser armazenado,
tamanho máximo do volume, né, o maior tamanho de disco que você consegue gerenciar, né? Então, CPM é um sistema de arquivos bem antigo, que não se usa mais, DOS também, ST2 e ST3 também se usa pouco, ST4 é que usa-se bastante, né? É o que eu uso, por exemplo, na minha máquina que eu estou usando para gravar esse vídeo aqui, que é uma máquina Linux com Ubuntu, né? Então eu consigo colocar nomes de arquivos de até 255, o tamanho do nome. Meu palpite aqui, na verdade, deve ser 256. Não, porque é de 0 a 255. Então dá 256 caracteres, mas é um detalhe nem tão importante assim, né? O maior arquivo que eu consigo armazenar é de 16 tera e o maior volume que eu consigo gerenciar é de 1 exabyte, né? São os números tão grandes que a gente até perde meio que a noção do que é. Eu até anotei aqui para falar com vocês, né? A gente tem... A terabyte é uma coisa que a gente ainda está na nossa realidade, né? A gente tem discos de 1 tera, de 2 tera, né? 1000 teras é 1 petabyte. 1000 petabytes é 1 exabyte. Então, quer dizer, virtualmente sem limite, né? Para todos os efeitos práticos. Bom, para nós simples mortais, né? Se você pensar que o Google vai usar o XT4 lá no data center dele, aí exabyte passa a ser uma coisa bem realística, né? Então, esse 8.3 aqui, que esses sistemas usam, o FAT16 herdou do sistema do DOS, que por sua vez herdou do CPM, né? O DOS foi muito baseado no CPM. 8 caracteres por nome, mais 3 para extensão, né? Então aqueles .exe, .txt, .jpg é a extensão que era uma característica desses sistemas operacionais, ter sempre 3 caracteres que designa o que tipo de dado está armazenado ali naquele arquivo, né? E 8 caracteres só para o nome, né? Bem pouquinho, e você não consegue colocar mais mesmo no FAT16, né? Bem limitado, apesar do FAT16 a gente até usar ainda, né? Ele é bem limitado, 2 GB, maior arquivo que você vai conseguir. FAT32 já é um pouco mais, tem uns limites um pouco mais amplos, né? 255 caracteres, 256 GB para o maior arquivo e 16 TB para o maior volume, né? Esse ISO 9660 ele é um padrão utilizado para CDs e DVDs, que a gente nem tem usado tanto assim mais, né? Com a popularização dos pendrives a gente nem usa tanto mais os DVDs, mas ISO 9660 e Juliette, esse Juliette aqui é um formato para CD regravável, CD de CD File System, né? CDFS, CD File System, né? Então, mas eles existem, então aqui essa tabela é mais uma ilustração dos sistemas de arquivos que a gente tem disponíveis e são conhecidos e usados, né? NTFS bastante usado como máquinas Windows, né? 255 caracteres para nome de arquivo, que é bastante, né? 16 exabyte para maior arquivo. E olha, você pode ter um arquivo do tamanho do volume, né? Você pode ter um volume no máximo de 16 exabytes e você pode ter ele com um arquivão de 16 exabytes no NTFS.